E no episódio de hoje fica aquela pergunta, Diegão. É quase um. Ah, vamos de novo. Pô, me sumiu a palavra, caralho. É polêmica a palavra que eu queria falar, mas tudo bem. É uma polêmica, mas é uma polêmica que a gente vai É, falar uma hoje, polêmica. sim. Manda aí a polêmica, ai, Bruno, manda. E no episódio de hoje, Diegão, fica aquela polêmica. Aê, sim. Correr emagrece? Nossa senhora, mas essa, não, isso é muita polêmica mesmo, né, cara? É. Quantos aí que, não, vou correr porque correr emagrece, não sei o quê. Será que emagrece, cara? É... Dá para se dizer que queima calorias, né? Isso, Sim, sem isso dúvida. ajuda No processo no de processo. emagrecimento. Mas a gente pode até falar um pouco sobre o processo, daquele processo. Eu gosto de dividir em dois pontos, Brunão. O processo bom de emagrecimento e o processo que não é tão bom, né? Um processo ruim que não é saudável. Um processo saudável e o não saudável. A gente poderia falar sobre isso nesse episódio e desmistificar nessa questão do se correr emagrece ou não emagrece, né? Boa, boa, Diegão. E quais Aí, são os caminhos bons e ruins aí? cara, o que eu penso é o seguinte com relação ao emagrecimento, é você conseguir diminuir sua porcentagem de gordura, conseguir reduzir gordura. E quando você entra num processo de emagrecimento de cortar tudo, de reduzir totalmente sua alimentação e tentar aumentar lá, se você conseguir, óbvio, né, a quantidade de exercício aeróbico, você tem uma tendência a perder peso rápido, sim, porque né, você está comendo menos e gastando mais energia, porém você acaba perdendo muito mais massa muscular e não gordura. Às vezes você vai fazer uma bioimpedância, tua gordura não movimentou, ou perdeu muito pouco, e você perdeu uma quantidade de massa muscular grande, de água, né? Que você está, só que você está acima do peso, ela está mais inflamada, está com mais retenção de líquido, beleza. Mas se vai aí uma quantidade de massa muscular que depois para você conseguir recuperar é muito difícil. E aí tem o outro É. ponto, né? Quanto tempo você consegue sustentar um corte desse? É muito difícil de você sustentar por muito tempo. Portanto, esse eu acho que é a parte ruim, né? Agora, quando você entra num processo de reeducação alimentar, e aos poucos, né, introduzindo o exercício, mudando seus hábitos diários e o peso vai, né, baixando aos poucos, você vai controlando como está a massa muscular, como está a porcentagem de gordura. Dessa forma, assim, com paciência, acho que é o mais importante, não importante, né, mas o mais recomendado a se fazer, né, que daí seria o emagrecimento de uma forma saudável. Que seria o a longo prazo, né, Diegão? Exato. Porque a reeducação alimentar, você colocar isso na sua rotina, você se habituar a comer bem, isso vira um hábito e vira uma rotina e você, com o tempo, se acostuma. Você Exato. consegue manter. Então, acho que tá aí a diferença, né? Então, é saudável por vários motivos, porque você está comendo bem. Querendo ou não, emagrecer é matemática. É, É consumir menos do que você gasta, e pronto. É exatamente. matemática. Então, eu tenho um exemplo. O meu cunhado, eu não conheci ele obeso, tá? Mas ele perdeu, sei lá, 30 quilos. Nossa. Sabe o que ele fazia? Ele passava jejum o dia inteiro e à noite comia salgadinho. Então, e ele começou a ir para academia, lá, fazer caminhada e tal. Então, correr é matemática, emagrecer é matemática. Ele consumia bem menos do que ele gastava. Então, ele começou a emagrecer. É o certo? Não. Hoje ele é uma pessoa que come bem, tá em forma, tudo. Naquele momento, para ele perder aquele peso, foi importante para ele. Então, para mim, tudo bem. Não, é o melhor caminho? Não. Mas fez ele perder quase 30 quilos. Então, só que o que acontece com a maioria das pessoas, que é o que você falou ali no primeiro exemplo, na parte ruim. A pessoa perdeu 30 quilos, ela, opa, beleza. E ela Vou volta voltar ao que eu fazia. naquela horrível rotina dela de antigamente, Ah, de às vezes não treinar, às vezes não treinar, né? E comer mal.
porque É, comer mal já é a rotina da pessoa. e já é o normal, isso, Treinar é só um exatamente, já é o plus, né? normal da pessoa, né, cara? As Não pessoas pode. pensam que treinar é um milagre, né? E, na verdade, treinar sei lá, 20, 30% do processo de emagrecimento. Puta, Por que que é importante eu treinar num processo de emagrecimento? Seja, vamos falar aqui do treino de força primeiro, vai. Primeiro, você começa a ganhar massa muscular. Então, qual que é o ponto positivo disso? Primeiro, evita a flacidez, né? Que não sei perfeito, quantos quilos você vai perder, depende de cada pessoa, enfim, evita um pouco da flacidez e, consequentemente, você ganha mais massa muscular, você ganhando mais massa muscular, você aumenta o seu metabolismo basal. O seu metabolismo basal sendo mais alto, durante o seu dia, você queima mais calorias, perfeito. basicamente, tá? Basicamente assim. Então, esse que é o ponto positivo de treinar, a força. Se você falar da corrida, talvez ela não vai te dar esse ganho de massa muscular, mas ela vai queimar mais calorias do que o treino de força. Então, naquele dia, você vai gastar mais calorias. Então, acho que o mix deles é perfeito, é, A mas, manutenção mas, da massa e o aumento do gasto, né? mas não faz milagre, né, Diego? Não adianta Não, cara. fazer só isso. Como eu disse, é 20 a 30% do processo todo. É legal que você falou do treino de força, que até é importante ele fazer justamente para você ter ficar realmente mais forte, né? Que você começa a perder peso, perder massa, principalmente se você perder massa, você começa a ficar fraco, parecendo uma pessoa que está doente. E até tem um exemplo bom, se você vê, se você já assistiu Largados e Pelados, eu acho esse programa muito Não, fantástico, cara. nunca assisti. É, e aí o cara é solto lá no meio da selva, sem roupa, e tem que sobreviver durante 21 dias. E é incrível de ver como, normalmente é um casal, né? Homem e mulher. Incrível de ver como as mulheres são muito mais fortes, cara. Mental, assim, é muito. Chega um momento que é mais mental do que tudo. Sim. Mas a galera que sobrevive lá, que fica lá os 21 dias, você vê lá, sei lá, perdeu 7 8 quilos nesse tempo. Tipo, ele não tá trincadinho, bonito, não tá com a musculatura aparente, lá E tá fibrado, parecendo não sei o quê. doente. Tá parecendo uma pessoa doente. Aí você bateu no ponto, é isso, exatamente isso. Por quê? Porque perdeu peso muito rápido. Em 20 dias você perdeu 8 quilos, e não é, às vezes, a maioria ali não são pessoas que estão muito acima do peso. Algumas estão, outras não. Mas você vê, o cara parece que tá doente. E é isso que a gente não quer. Porque eu falei, a dieta, a alimentação, ela tem que ser uma coisa sustentável. Se você faz um negócio muito louco, tipo, vou comer a dieta da maçã, só vou comer maçã, 3 por dia. Você vai comer maçã 3 por dia até quando? Pô, um Sim. mês, 2 meses, sei lá. Vai chegar uma hora que você vai voltar a comer. E se você não organizou essa alimentação, cara, esquece. Porque aí você falou que é matemático, né? Teu cunhado, né? Ex-cunhado, cunhado, Cunhado, primo, cunhado. cunhado, desculpa. Ele comia salgadinho lá, perdeu 30 quilos, beleza. E do mesmo jeito, que se ele voltasse a comer um monte de coisa, pizza, hambúrguer, não sei o que, ele ia ganhar esses 30 quilos, porque é matemático. Ele é. Então, Sim, e se põe ele numa bioimpedância, igual você deu esse exemplo também, ia estar horrível. sim. Mas ele ia estar 30 quilos mais magro. O que é positivo. Ninguém tá falando que não, né? O cara perdeu 30 Não. quilos, ele era obeso. É, Mas se você põe ele no percentual, o percentual dele vai estar horrível. Tudo bem, é um passo de cada vez. Ele perdeu 30 quilos, É agora é porque. outro processo. Mas o que vai acontecer com a maioria das pessoas é perder o peso, opa, emagreci, tô bem, É, volta à rotina. você parar para pensar também, isso é legal que você falou esse exemplo é muito bom. Às vezes a pessoa precisa de um start, dar um choque, falar, não, vou ficar Sim, 15 dias aqui, 20 dias, beleza, deu aquele start, aquele choque, mas depois precisa se organizar, não tem como. Porque não dá para ficar dando choque o resto da vida, entendeu? Se você consegue, né, essa organização, perfeito. Aí onde entra, agora, Bruno, onde que entra a corrida aí, que a gente já falou um pouco, mas nesse processo que todo mundo fica com esse negócio, vou correr, vou emagrecer. E eu tenho uma história boa, história pessoal muito boa para contar. então conta a sua história, pô. Posso contar a minha história? Depois a gente resenha Em 2018, eu sobre. tava no processo para fazer uma maratona, falei, legal, eu tava, meu,
acima do peso e tal. Agora eu não tô acima do peso, né, Brunão? Outro dia você Não, agora você tá só a capa do grilo. tava um pouco acima do peso, falei, não, legal, vou começar o processo de maratona, eu vou emagrecer. Show de bola. Começou a subir o volume e tal. Passou um mês ali, eu olhei, tinha ganhado peso, cara, você acredita? Correndo mais, muito mais do que eu tava correndo, tinha ganhado peso. Aí foi que eu falei, acho que a alimentação tá muito boa, né? Aí procurei uma nutricionista, ajustei minha alimentação, e aí sim, os outros meses foi, né, equilibrando a alimentação. Eu fui baixando o meu peso, consegui baixar meu peso. Mas eu cheguei a ganhar peso, cara, no meio do processo de uma maratona. Aí você fala, pô, o cara tá, eu corria, sempre corri 10, 15 quilômetros ali, comecei a correr 20, 25 e ganhei peso porque tava comendo É, mais do que eu tava gastando, né? exatamente, Digão. É o que a gente falou, assim, a atividade física, seja ela corrida, força, bike, natação, futebol, o que seja, ela é 20, 30% do processo todo, cara. A alimentação é o mais importante. Eu acho que muita gente tem ciência disso já, mas é difícil comer bem, né? A gente sabe que é difícil comer bem. E aí, É. se você parar para pensar uma vez, eu vi um nutricionista fazendo essa conta, né? Então, você Acho fala que eu assim, sei o que você vai falar. no final de semana eu não faço dieta, só faço dieta durante a semana. Então vamos supor que você coma 4 menus por dia, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. 4 vezes 7, 7, 14, 21, 28 menus. Se você come aos finais de semana mal, a gente está falando de 12, isso? 8, 8 refeições. Sábado e É, domingo, né? sábado e domingo, Sábado e vai. domingo. A gente está falando de 8 refeições. Sobram 20. A gente falou de 8, ou seja, é quase um terço. É quase um terço, são 30%. 30% da sua dieta está sendo jogada no lixo. Tipo, 70% não vai salvar o que aqueles 30 mal vão te causar. Você entende? Porque quando a pessoa fala que não vai manter a dieta, geralmente é o pé na jaca. Não é que ela vai comer um bombonzinho depois do almoço. Não, então, aí é que tá, cara. Vai comer uma pizza, vai comer um pedaço, não, vai comer umas 4, 5 pedaços de pizza, tomando vinho. Exato. Entende? É, Então, esses 30% eles matam todos os seus 70. Todos os seus 70. Não adianta nada. É claro que é melhor do que se você comesse mal a semana inteira. ah, sim, sim. Mas, num processo, cara, de emagrecimento, numa reeducação alimentar, você não pode se dar livre o final de semana inteiro. 8 refeições numa semana com 28 refeições é muita coisa. É muita coisa, cara. É muita coisa, sem dúvidas. Eu já vi, eu pensei que você ia falar da continha lá, cara. Ah, sei lá, você come 2.000 calorias segunda, terça, quarta, quinta. Aí chega na sexta e já come 2.500, aí no sábado, domingo, mais 4.000 calorias em cada um dos dias. Tipo, se você fizer bater a conta por conta, é quase a mesma quantidade de calorias, só que você É, dividiu 4 por 4,5 por 2,5, né? isso. Aí é mal, né, cara? Tem que fazer. É, Você mas é. sacrificou 5 dias para jogar pelo Isso. ralo em 2. Exatamente, exatamente. Você vê ele fazendo direitinho, quase que a mesma quantidade de calorias que você comeu lá durante as 4, 5 dias, você comeu no final de semana. Pô, não dá, conta não fecha. Mas eu também já fui desse, assim. Hoje em dia eu tô mais, com a cabeça mais encaixada, mas de segunda a sexta fazer bonitinho, sábado e domingo arrebentar. E aí sempre tinha essa conta também, né? Chegava na sexta-feira, subia na balança, lá, sei lá, tá 70 quilos, 75 quilos, aí beleza. Final de semana, segunda-feira, subia na balança, 77 quilos. Aí vem a semana inteira perdendo esses 2 quilos. Aí sábado, domingo ganha os 2 quilos. Perde os 2 quilos, ficar nesse loop infinito, falando, não consigo perder peso. Difícil, né? Desse jeito fica difícil de perder peso mesmo. É, Fica cara. difícil, cara. E assim, a reeducação alimentar é o melhor caminho. É o melhor caminho. Você pode até, tem gente que vai optar aí por recursos, né, medicamentosos, enfim. Ai, E legal. aí, ok, tá Legal errado? que falou isso. Sei lá, cara. Quem sou eu para dar aqui lição de moral em alguém? É, Mas, até porque a gente às vezes também entra num. É difícil a gente. a- Cada um tem a sua rotina, cara. Eu tô aqui enrolando porque eu tô tentando pensar na melhor maneira de dizer. Mas cada um tem a sua rotina. É difícil a sim. gente
falar pro cara, pô, o cara não faz dieta porque não quer. É Não, sem difícil. julgamento, sem dúvida, É, sem julgamentos. é difícil, mas assim, eu acho que todo mundo pode fazer um pouco melhor. E outra, a partir do momento que a sua dor for grande, você se olhar no espelho e falar, porra, cara, não tá dando, você precisa se mexer, você precisa mudar alguma coisa na sua rotina. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras não. Eu sei, eu entendo isso perfeitamente. Mas, por exemplo, pô, eu não consigo no final de semana não comer uma pizza. Beleza, não precisa comer a pizza inteira, amigão. Exato. Mas Entende? isso é muito característica de vício, né, cara? O cara que fuma já tá todo ferrado com o pulmão, mas não consegue parar de fumar. O Sabe o que é viciado. isso? A gente É, falou recentemente, a tal da dopamina. exato, perfeito, perfeito. O cara que Recompensa rápida e barata e fácil. A bebe, comida. o cara que come Comida. açúcar em excesso, já tá com diabetes, é pré-diabético, não consegue parar, cara. É um É, negócio. É muito maluco, mas você falou de remédio também, é, com certeza, sem julgamentos, a gente não sabe a situação das pessoas, mas é um atalho, né? E hoje em dia eu vejo rapaz. muito isso, as pessoas querem atalho, quer engorda, leva 5 anos para engordar, ganha toda aquela quantidade de peso, mas quer perder em 5 semanas. Aí vai, toma um remédio, aí vem alguns médicos, que eu não sei se são bem intencionados, se são mal intencionados, ainda receitam um negócio e falam: ah, não, é isso aí, vamos fazer esse processo aqui. Aí coloca lá no Instagram dele: não, porque meu paciente perdeu 20 quilos em um mês, eu sou muito bom, venha fazer o tratamento comigo. E não faz uma bioimpedância no peão para não mostrar o que está perdendo, né? É, É, é complicado, cara. É é, complicado isso aí. Porque você tá detonando com a saúde da pessoa e aí só vai fazer ela ficar nesse looping, né? Porque vai parar de tomar o remédio, vai parar de fazer a dieta lá de 1.000 calorias. O que que vai acontecer? Vai engordar de novo, vai voltar no médico, né? Pô, doutor, eu errei. Ah, mano. Cara, é complicado. É complicado. buscar o atalho é muito mais fácil, né? Sim, A cara. curto prazo. A Mas a curto longo prazo. prazo não, né? A longo prazo nada vai ganhar da reeducação alimentar. Comer direito. E quando a gente fala comer direito, não é comer todo dia ovo de manhã, frango, batata doce, não é isso. Não. Se for um nutricionista, com certeza ele vai te dar um cardápio onde você vai falar para ele, ó, eu sexta noite, sábado à noite, eu vou fugir, cara. E o que a gente faz? Então, o que ele E vai aí fazer? vai Ele vai reduzir um equilibrar. pouquinho das calorias em cada menu, em cada dia, para compensar aquilo que você vai comer a mais. E o comer a mais não é como a gente falou, não é comer uma pizza inteira, né? É você, pô, beleza, vai comer a sua pizza, Equilíbrio. tranquilo, cara, mas calma aí, pô. O mundo não vai É, acabar, não precisa comer a pizza inteira. Você vai comer semana que vem mais sim. outros pedaços, não precisa Mas desse esse aí que você desespero. tá falando é do bom nutricionista, né? Ele vai fazer isso também porque é o bom nutricionista que vai sentar, vai conversar. Não, Sim, pera aí, o que que você come? Porque né, às vezes o cara não gosta de tomar café da manhã. Não, você tem que comer ovo com pão, com não sei o quê. Ah, não, mas eu não gosto de tomar. Tipo, pô, tem que entender também a rotina da pessoa, os gostos para poder equilibrar. Mas eu penso no processo de emagrecimento. Que primeiro você tem que ter paciência em 4 pontos, assim, bem importantes, Bruno. Primeiro você tem muita paciência, porque não vai ser de uma vez, vai ser a é, longo prazo. O segundo é você mudar seus hábitos também. Se você não muda seus hábitos, cara, não adianta. É o que você falou. Ah, gosto de comer uma pizza. Beleza, você gosta de comer pizza? Tá, tudo bem. Come menos. Já mudou um hábito. Ah, eu comia 8 pedaços, eu comia dois. Beleza. Ou se puder até, sei lá, mudar isso também. Tentar mudar. É, não precisa ser sempre, precisa ser toda semana, não pode ser a cada 15 dias. Tipo, são coisas que você consegue, às vezes, ter um equilíbrio nisso. O ambiente também, às vezes, que você tá, também é treta, né? Às vezes você tá lá no lugar que todo mundo. É aquela coisa, né? Se você convive com 4 pessoas que fumam, provavelmente você vai ser a quinta, entendeu? É, é, é difícil isso, cara. E também a mentalidade, cara. São paciência, hábitos, ambiente e mentalidade. Você precisa mudar sua mentalidade sem com dúvida. relação à comida, porque se você parar para pensar, às vezes o que que você tá comendo ali também, né? Tá comendo um sentimento, está comendo
que você está comendo? Uma raiva do teu chefe, uma tristeza? Isso aí tem esse outro ponto também no processo. O processo de emagrecimento ele é muito complexo, cara. Não é, É. as pessoas às vezes ficam nessa, é só tomar um remédio aqui ou não, só parar de comer e começar a aumentar o meu gasto e correr e fazer não sei o quê. E eu acho que é muito mais complexo do que às vezes algumas pessoas colocam. É complexo, cara. Exige um autocontrole também muito grande, né? Sim. Como eu dou até um exemplo meu também, porque eu sempre gostei de comer besteira, nunca fui. Eu sempre comi bem, sempre. Mas, pô, final de semana sempre gostei de comer um hambúrguer, comer uma pizza, enfim, tomar uma cerveja, um vinho, que seja. Mas hoje eu faço isso ainda, só que muito mais controlado, assim, Sem muito mais controlado. dúvidas. Eu não preciso comer 2 hambúrgueres com batata frita, pô. Vou ficar com fome ainda? Eu vou, mas tudo bem, cara. Aquilo ali já tá. É mais gula do que, na verdade, do que E... necessidade, entende? É a Ah, mesma coisa da perfeito. pizza também. Eu devorava a pizza. Agora não, eu como controladamente. A mesma coisa com bebida, vinhos, cerveja, essas coisas. Tudo hoje muito mais controlado. Muito mais, Perfeito. assim. E eu Se acho que mudou esse seus... autocontrole não é fácil, não é fácil, cara. Não, cara. Porque às vezes a comida tá ali na sua frente, sabe? Mas eu acho que você precisa desse autocontrole. Você precisa, principalmente quando você for comer as suas besteiras, né? Então você precisa ter essa mentalidade, tipo assim, não, calma aí, pô. O mundo não acaba amanhã, eu não preciso comer isso tudo, cara. Cara, nossa, perfeito. O mundo não acaba amanhã. Não... Se eu não comer agora, você vai comer depois, não tem problema. Mas é difícil esse controle mesmo. Tipo, vou comer um chocolatinho, pô, vou comer um quadradinho de chocolate, vai estar a barra inteira lá. Fala, ah, não, vou comer mais um, vou comer mais dois, já foi a barra. Pô, ter esse autocontrole não é uma coisa fácil, velho. Tem que trabalhar bastante o seu mental. Isso é, É, e você falou do real, chocolate cara. agora, eu lembrei, assim, e criar algumas estratégias, por exemplo. Porque se eu pegar uma barrinha de chocolate assim, e eu nem sou um cara muito fã de doce, sou mais de salgado. Mas se eu pegar uma barrinha de chocolate, cara, eu vou comer ele de uma vez só. Caramba, sério. Você Tem não gente que consegue consegue comer do. metade, depois outra metade. Eu como uma vez só. Então, o que que eu faço? Eu não tenho em casa. Não tenho em casa. Isso, Nada. isso. É o Não tenho. ambiente, né, cara? Então, aí, quando eu tenho vontade lá no mercado, eu falo, beleza, hoje eu vou comprar. E compro. Beleza. E eu sei que eu vou abrir e vou comer ela inteira. E tudo bem, velho. Eu pus na minha cabeça, tudo bem. Não precisa ficar. É, Encanado, né? Você fica porque encanado. eu nem compro toda semana, nem é toda semana. Nem sei quantas vezes por mês é raro, é difícil. Mas eu não tenho em casa, porque se tiver em casa, Você vai querer comer, aí é vai comer perigo, né? tudo. Ah, deixa em casa lá só para quando é vontade, não. Vai dar vontade porque você sabe que tá lá. Exato. Mas essa dica que você deu é muito boa, cara. Ah, boa, refrigerante. Não tem refrigerante na minha casa. Não É, tem. Porque, né, pô, senão eu vou querer tomar. E aí? Né? Não, não tem refrigerante. Já é uma coisa que você já mata, exato. entendeu? E é isso, o ambiente é importante mesmo, você conseguir controlar, cara. Mas aí no fim, né? E aí, a corrida emagrece ou não, Brunão? Se você é o mundo, não, né, Diego? Você comeu o mundo, não. A corrida ela vai ajudar, no fim, né? Para a gente finalizar o assunto, ela vai ajudar no processo porque tem uma queima, um gasto calórico muito grande nela, mas não, se você não comer legal, se você não equilibrar os outros pratinhos aí, não vai Não adiantar, adianta, não. né? É o que você falou, né? 30% ali. Você vai ter uma ajuda de 30%. Se você ficar só mexer na dieta e não fazer nenhum tipo de exercício, você vai perder esses 30% de ajuda aí. É isso Mas aí. tem que ter o controle. Muito bom, hein, Bruno? Muito bom. Show, show, Diegão. É isso aí. Finalizou? Ah, finalizou, finalizou. Tudo bem. Então, deixa as redes sociais aí, meu. Então vamos lá, hein? Tem muitas, hein? YouTube, Spotify, Instagram, Corrida Consciência e também no Instagram, Bruno Bruzin e Treinador Diego Fernandes. Show boa, de bola. boa. Tudo bem, pessoal. Isso aí.
Até o próximo Valeu, episódio. galerinha. Valeu, Diegão. Tamo junto. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.